Então se espreguice para começar livremente. Começamos então com algumas respirações aqui, parado, se concentrando, se conectando com o que vai ser feito. Vai já retomando, né, a sua consciência de alinhamento da coluna. Começamos hoje com o movimento do pescoço, mas com a ajuda das mãos. Então, você apoia a sua mão direita na cabeça e vamos alongar o pescoço. Então, aqui não é para você puxar forte, é um apoio só. O outro braço ele fica relaxado. Você mantém a coluna alinhada, a coluna no seu eixo, observando o alongamento que cria no pescoço, que se expande pelo trapézio. Desfaz o braço, volta para o centro, faz uma respiração normal, uma respiração completa. Inverte o lado. Volta para o meio, descansa os braços. Observa as laterais do pescoço. A gente vai olhar para cima, alongando a parte anterior aqui do pescoço, mas não solta a cabeça para trás, deixando sem controle muscular. Pensa que é o queixo que vai subir, então você alonga, pensando em subir o queixo e não em soltar a cabeça lá para trás. Observa o alongamento da parte anterior. Volta a cabeça, para no centro. Com a ajuda das mãos, a gente vai levar os dedos e a palma da mão lá atrás da cabeça. A gente fecha os cotovelos e o queixo vem na direção do peito. Então lembra que a sua coluna continua bem alinhada. Veja se você percebe o alongamento começar na cervical e se estender pela coluna. Percebe até onde você sente o alongamento. Volta pro meio. Mantenha os braços aí. Retoma a firmeza da sua postura, começando da base, lá do seu assoalho pélvico. E vamos abrir os cotovelos,
pensando em abrir o peito, né? Aumentar a amplitude aqui dessa parte da frente, mas sem despencá-la para trás. Então, firma bem a base da sua postura e abre os cotovelos, olhando à frente, respirando com atenção. Vai fechando os braços. Alonga agora os braços na frente, ainda mantendo a coluna reta. Então, a gente não curvou, tá? Coluna bem firme, estende bem os braços, pensando em alongar a parte de trás das escápulas. Então, afastando as escápulas, mas ainda com a coluna reta. Então, percebe o que se move nesse alongamento, né? O que se estende. E agora sim você vai curvando a coluna, olhando para o chão, levando os braços mais para frente. Relaxa o braço, volta para sua postura. Observa como fica a parte alta das costas, do peito. Muito bem. Movemos então um pouco os punhos, tá? Então movimenta o punho, faz um movimento circular, dá amplitude para essa articulação também, que é muito usada quando as mãos estão no chão, quando a gente tem apoio, né, das mãos no chão, corpo firme no chão. Então o punho e as mãos, né, os dedos recebem o peso, inverte o lado. E aí você pode fazer isso mais vezes na sua casa, porque quando a articulação do punho também é muito rígida, é mais difícil de se apoiar sobre as mãos, né? Pode ser que tenha dor, pode ser que você tenha alguma inflamação e aí a falta do alongamento vai piorar. Apoia a palma da mão com a palma da mão e vamos empurrar os dedos, ó, de um lado para o outro, não só a palma da mão, mas também os dedos. Então, assim como nos pés, né, quando a gente movimenta os dedos do pé, a gente alonga a parte da planta do pé, as mãos recebem o mesmo estímulo, né? Aqui você alonga a musculatura da mão também, dos dedos. Muito bem. Relaxa o braço. E pensamos no alongamento, então, agora do tríceps. Então, a gente vai começar com o braço direito nas costas, apoiando a palma da mão nas costas, tá? Aqui você tem duas opções. Se você preferir, você vai puxar o cotovelo na direção do ombro oposto. Se você conseguir, você vai levar a outra mão lá atrás, aproximando uma mão da outra. Então, escolhe aquilo que for mais confortável para você. Se você puder sustentar aqui, sustenta. E aí não importa que as mãos não se aproximem, né? Não se encostem. O importante é que uma mão vá na direção da outra. Então, ou sustenta com a mão no cotovelo, ou sustenta com a mão nas costas, olhando para frente, observando que esse tipo de movimento exige a coluna reta, né, alinhada, e às vezes a gente ainda não tem essa facilidade, então vai no seu limite, faz uso da contração lá embaixo do assoalho pélvico para te manter firme. Então desfaça, não vamos ficar muito. Esse movimento é mais um movimento que você pode treinar assistindo as notícias. Vai treinando, que o corpo vai se acostumando com ele. Vamos inverter, ou segurando no cotovelo, ou aproximando uma mão da outra.
Se ainda é difícil uma versão ou a outra, você pode segurar na mão, puxar a mão aqui atrás da cabeça, tá aqui do lado da sua orelha. Talvez seja mais fácil ainda. Desfaça, relaxa o ombro. E vamos então à frente no Yoga Mudra. Pensamos no primeiro momento de apoiar a mão. E ao invés de já relaxar a coluna, a gente pensa na coluna alinhada, na coluna para cima, né? Como se tivesse lá o fiozinho de cabelo, de nylon puxando a nossa cabeça para cima. Então, nossa coluna continua com a sensação ascendente. E aí você tem o chão transferindo, né, a firmeza do chão para a mão, para os braços, para as escápulas. E veja até onde você consegue chegar, respeitando esse alinhamento. Então você preserva a coluna, a curva da coluna lombar, o alinhamento da coluna torácica. E esse limite ele vai ser diferente para cada um. Então a flexão aqui ela é do quadril. Então veja até onde você consegue ir. Quando você chegar nesse ponto, aí você vai relaxando um pouco mais as costas e os braços, né? Pensando em aproximar o peito do chão ou o umbigo do chão. E aí você vai tirando um pouco essa carga de se manter ereto. Procura relaxar os ombros, o pescoço. Respire com atenção, sempre observando os movimentos respiratórios. E vamos então retornando. E aqui na sua postura sentada, ou sentado, né? Mas a postura sentada, a gente pensa lá no assoalho pélvico e vamos lembrar, né? Ou talvez para alguns na primeira vez, retomar que o assoalho pélvico é feito de vários músculos, mas o principal para o yoga talvez seja a musculatura que eleva o ânus, né? Então a gente tem um músculo elevador do ânus. Então quando você contrai essa região, você não só aperta, como você também consegue elevar. E essa elevação, essa musculatura tem uma ligação com o final da coluna, que é o cóccix, então aquela pontinha de osso, né? Dessa articulação do sacro. Quando você contrai, né, a musculatura anal, ele vai se alinhando, vamos pensar assim, dando firmeza para a coluna, né? Então, acesse essa musculatura, faz um teste, contrai e relaxa, veja se você já está identificando o acesso para essa área. E a gente vai fazer essa contração junto com Parvatasana. Então, palma da mão com palma da mão. Você respira, na saída do ar vai elevando os braços. E nessa elevação, faça a contração dessa região, na musculatura elevatória do ânus. Percebe então que a sua base muda. Percebe se você sente um crescimento, né? Uma sensação ascendente dessa região para a cabeça, dessa região por toda a coluna. E você se mantém respirando dentro do que a postura permite. Volta os braços, a gente vai fazer mais uma vez. E agora fazemos com os dedos entrelaçados, tá? Então, mais uma vez. Respira, na saída do ar, vai procurando essa musculatura, região anal. Enquanto a coluna se alonga, os braços estendem.
Percebe então que o ventre fica contraído, o abdômen fica mais contraído e o movimento acontece na parte superior do peito. Volta os braços. Desfaz as contrações, se mantém observando por alguns instantes. Muito bem. E partindo daqui, vamos alongar as pernas. Alongamos as duas pernas. Movimenta um pouco os joelhos, movimenta um pouco as pernas, os pés. Bem. E aqui começamos a torcer. Então, a gente passa o pé direito por cima do pé esquerdo. Essa posição ela pode ser assim, como ela pode ser sem cruzar. Hoje a gente vai fazer cruzando, tá? Então, o pé na linha mais ou menos do joelho. Braço esquerdo puxa a perna para você. E aqui você tem um ponto de apoio para se alinhar, certo? Então aqui você depende um pouco menos da força do tronco, das costas, para se manter alinhado. Mas você está no seu eixo, certo? Então, mão esquerda na coxa direita. Mão direita vai lá para as costas, se apoia no chão e torce. Então, você usa os dois pontos de apoio para poder torcer de uma forma confortável, olhando na direção do ombro direito. E nessa posição, você retoma a contração do assoalho pélvico, da musculatura anal, querendo dar mais sustentação para a postura. Então não precisa exagerar nessa contração, mas pensa nessa capacidade elevatória dessa musculatura do ânus e aqui você se mantém. Perceba também onde acontece a respiração. Volta para o meio. Então, a perna direita que está flexionada aqui, ela continua flexionada, só que a gente vai trazer o pé mais de lado, né? Então, nosso pé vai ficar aqui do lado do quadril. Então, a planta do pé para cima. Um joelho mais próximo do outro, tá? Se você não conseguir fazer assim, você deixa mais aberto, como se fosse o número 4, aqui o tornozelo na coxa, tá? Então, aproxima o pé da forma como você achar melhor. E aqui a gente vai deixar as duas mãos no chão do lado do nosso quadril, tá? Então, se mantenha com a coluna ereta. Se você precisar, você dobra um pouquinho o joelho de baixo, não tem problema, mas pense na coluna alinhada. Se você pode, a outra perna, você puxa a pontinha dos dedos do pé para você. E aqui, dentro do seu limite, veja se pode, pelo quadril, aproximar o peito da coxa. Lembrando da coluna, lembrando do que eu já falei antes. E aqui você fica, tá? Sustenta a posição.
Se você estiver bem, as mãos vão apoiar na perna e você se aproxima um pouco mais da coxa. Vai voltando e invertemos o sentido, mas antes pare um pouquinho com as pernas estendidas, veja como você se sente. Então invertemos apoiando a outra perna cruzada sobre o joelho, busco meus apoios, busco minha posição de torção, fazendo as adaptações que eu achar necessário. Me mantenho no eixo e não exagero na torção, porque eu preciso respirar, preciso me manter aqui, né? Enquanto torço, vou ativando a musculatura do assoalho pélvico, elevando a musculatura anal. Observando então tudo o que acontece na posição. Enquanto parece que você está parado, não é? Você tem uma forma parada para quem olha para você, mas por dentro acontecem muitas coisas. E são essas variações do que acontece dentro da gente que importam. Vai retornando. Já decide como vai apoiar a perna, se vai deixar o joelho mais para fora, o tornozelo na coxa, ou aproximando os joelhos. Mãos na lateral, você se sustenta aqui um pouco, observando como é estar nessa posição, observando se precisa flexionar o joelho. Então mantenha a sua coluna alinhada. Veja que uma perna sempre é diferente da outra, né? A gente não tem a mesma flexibilidade, o mesmo quadril dos dois lados. Se você puder, o pé vai ficar voltado para você. E agora você vai fazendo uma flexão de quadril, ajustando os ossos no chão, se aproximando da perna, dentro das suas possibilidades. Então, se você avança e isso torna a postura desconfortável ou impossível, então quer dizer que você já está no caminho errado, né? Aí você vai ficar lá atrás e vai estar ótimo assim. E aí, se você quiser, as mãos vão na perna, né? Ou na coxa à frente. E alongamos então as duas pernas. Movimento um pouquinho de novo os joelhos. E aqui em Dandasana, que seria o início da postura da pinça, você pensa a mesma coisa, né? Pelo quadril, você vai se aproximar da coxa, o tanto que você pode, pensando no alinhamento da coluna. Aí você lembra de recolher um pouco o abdômen, de pensar
em acionar de novo o assoalho pélvico, te ajudando a crescer. Você pode parar aí ou usar as mãos à frente em algum ponto. Pode ser o joelho, pode ser a perna, pode ser os dedos do pé. Só que a gente não vai curvar agora. Mesmo se você alcança, dê preferência para ficar mais próximo da coxa, para você se manter alinhado. E vai fazendo tração com os cotovelos, se aproximando das pernas. E aí talvez você consiga ficar um pouco mais, ou consiga perceber que existe conforto. E aí o corpo vai deixando com que a posição se acomode, com que você consiga talvez avançar um pouco mais. E o seu abdômen está recolhido. Você faz mula banda, que é essa contração do assoalho pélvico, com essa característica de elevação. Vamos então retornando. Pare um pouco em Dandasana. Veja como se sente aqui. Muito bem. Passamos então a sentar sobre os calcanhares. E aqui nessa posição, você verifica se consegue sentar em cima dos calcanhares, mas flexionando os dedos do pé. Então, num primeiro momento, você para aqui e você fica observando o alongamento da planta do pé. Se você não consegue ficar, você vai e volta dessa posição, ou você fica com os joelhos no chão, só fazendo a flexão dos dedos. E aí, devagar, você pensa em se equilibrar sobre os pés. Então, você vai tirar os joelhos do chão, sentando sobre os calcanhares, procurando se ajustar aqui, alongando os braços sobre o joelho. Então não tem problema se você for para o chão e voltar, mas experimente então sustentar essa posição no tempo que for confortável para você. Continue aí. Não. Vai retornando. Passamos então para a postura da criança. Então você novamente senta nos pés, agora com o dorso do pé relaxado. Vai levando a testa na direção do chão. Observa o contato do peito com as coxas. Observa a respiração nas costas.
Vamos então levar a testa para o chão mais à frente do corpo. Então, quadril para o alto, alonga os braços. Veja se sente a coluna torácica, a parte alta, se alongar, se aproximar do chão. Testa no chão. E vai passando pela postura do gato e a gente vai fazer o Adho Mukha. Mas se você não quiser fazer, você repete essa mesma posição com o quadril alto, tá? Você pode repetir aqui, ó. Então, as mãos firmes no chão, um pouco mais à frente que o seu ombro, flexione os dedos do pé. Vamos pensar na posição partindo do quadril, tá? Então, é o quadril que sobe. Então, o quadril primeiro sobe. Primeiro a gente pensa em levar o quadril lá para trás. Então, as mãos empurram o chão. Você vai pensando num desenho de um triângulo, né? Então, continua dando sensação de crescimento para a coluna. Recolhe o abdômen. Lembra do assoalho pélvico. E a gente vai fazer mais uma vez. Volta o joelho para o chão. Descansa lá na postura da criança uma vez mais. De novo, passe para a postura do gato. E agora vamos pensar no assoalho pélvico com um pouco mais de atenção. Então, joelhos flexionados, vai empurrando o quadril para cima. Quando chegar no seu limite, você contrai o assoalho pélvico, recolhe o abdômen, se mantém na posição. Veja se isso te ajuda a estar em Adho Mukha. Se você percebe mais firmeza na posição. Volte o joelho para o chão. Uma última vez na postura da criança. Percebe o que fica da postura executada quando você vai para uma postura de descanso. Muito bem, e daqui passamos para a Bhujangasana, na postura da cobra. Por um momento, descanse, virando a cabeça para um dos lados. Trazendo as sensações, trazendo a atenção para o seu contato com o chão. E aqui já apoiamos o queixo no chão, pernas unidas lá atrás, palma da mão no chão. Se você puder, as mãos vão ficar mais próximas das últimas costelas aqui, tá? Mas veja onde o seu punho consegue apoio, quando, né, no ângulo da mão e do punho. Cotovelos pro teto.
As mãos, elas são um apoio, né? Não são os braços que empurram o chão. Então, confia na musculatura das costas, nos músculos paravertebrais. E vamos então elevando o queixo, como quem vai olhar para o teto, buscando então atenção nas suas costas, atenção no ventre e no chão. Respire sustentando a postura. Devagar vá contraindo então a musculatura anal, dando mais sustentação então para o assoalho pélvico, para a coluna, para o crescimento do tronco. Faremos uma vez mais, então volta. Observa como sente a região lombar. Então, mais uma vez, já sabendo o que vai ser feito, você respira. Vai indo para a posição, contraindo então o assoalho pélvico, buscando a ascensão na postura. Enquanto você respira e se mantém na posição, e assim que você decidir voltar, você vira a cabeça para o outro lado. Muito bem, vai então virando as costas para o chão. Aproveite esse momento, então perceba mais uma vez o contato do corpo com o chão. Então, Shavasana é uma postura de descanso, então você não precisa se preocupar em propor ações, mas você propõe observações, percepções. Vamos então flexionar os joelhos, trazendo o joelho próximo do peito. E daqui a gente vai pedir um pouco do abdômen. Então vamos pensar que a cabeça está bem posicionada no chão, os ombros bem firmes no chão. E aqui a gente vai pensar numa cadeirinha, então o joelho na linha do nosso quadril. E para estar aqui, você já precisa lembrar do assoalho pélvico, senão a coluna fica solta, sem estabilidade. Então faz a cadeirinha já lembrando do assoalho e estende os braços lá para cima. Você pode parar aqui, mas se quiser avançar um pouquinho, vai subir as mãos na direção do joelho. E se ainda achar que pode, vai estender um pouquinho a perna. Mas quanto mais você avança, mais você tem que pedir lá do assoalho pélvico e do abdômen. Então é uma variação da postura do barco. Você pode ficar onde for possível para você.
porque a gente vai fazer mais uma vez. Então você já provavelmente testou, né, as variações, já sabe onde é que é melhor para você, tá? Então, se prepara. Quando estiver soltando o ar, indo para a posição, você contrai firme o assoalho pélvico. Quando quiser voltar, vai abraçar os dois joelhos, observando as costas, observando o que vem até você depois de fazer a postura do barco. Então descansa os dois pés no chão, apoiando as costas no chão. Percebe as sensações que podem vir através da coluna, através da musculatura das costas. Então lembrem-se das fases da respiração. São 4 fases, sempre 2 fases ativas e 2 fases passivas. Então as fases ativas são as fases onde você faz força com a musculatura respiratória. E a fase ativa você não precisa fazer força. Ela vem sempre depois da contração. Então vamos relembrar delas com os movimentos alternados do braço, tá? Então começa com o seu braço direito. Você vai respirar elevando o braço. E na saída do ar o braço volta. Então lembra que na saída do ar, no final você vai ativar o assoalho pélvico, porque você quer soltar todo o ar. Então vamos junto, mais uma vez. Inspira, o braço vai para trás. Vai soltando o ar. Conforme o braço vai se aproximando do chão, você contrai o assoalho pélvico e o abdômen. E agora vai o braço contrário, braço esquerdo, respira. E venha expirando, observando a fase ativa da expiração. Os 2 braços juntos, respira. E expira. E para um pouquinho. Então, procure perceber que existe uma fase onde você praticamente não faz força para o movimento acontecer. E tem uma fase que você precisa pedir dos músculos, para que você tanto encha mais o pulmão de ar, quanto solte todo o ar que tem no pulmão. Então, faça sozinho, no seu ritmo, uma vez mais o braço direito, uma vez mais o braço esquerdo e uma vez mais os 2 braços. Então, cada um faz o seu, sem pressa.
Quando você terminar, você repete algumas vezes com os dois braços juntos, só com os dois braços juntos. E veja se tem vontade de parar um pouquinho quando os braços se alongam lá atrás. Então, é para parar se você tiver vontade. Se você não tiver vontade, você não para. E aí você faz uma pausa breve antes de começar a soltar o ar. Então, respeita a sua vontade de fazer isso. E assim que você terminar essa respiração, você deixa os braços do lado do quadril, sem pressa. E quando terminar, vai se colocando na postura sentada, procurando não se distrair. Mantenha os olhos fechados. Mantenha o padrão da respiração que você fazia antes, deitado, com os braços, mas agora você não vai fazer o movimento dos braços. Você vai pensar só no movimento respiratório do tronco, do abdômen. E aí, você vai relembrar o assoalho pélvico mais uma vez. Então, a musculatura ascendente, né, faz a elevação do ânus na expiração. Então, você inspira e na saída do ar, vá fazendo a contração então dessa musculatura elevatória. Então, por toda a expiração, você mantém o assoalho pélvico contraído. Então, essa contração, ela vai manter a nossa coluna para cima, né? A sensação de ascendência. Já na inspiração, você não precisa fazer isso. Então, você inspira, deixando a região só ativa, né, com atenção, e na saída do ar, sim, você contrai com força agora, buscando se manter para cima, tá? Então, experimente alguns momentos, algumas respirações assim. Muito bem. Jojo não está se comportando muito bem hoje, mas vocês
com esse conceito para que vocês treinem e possam repetir sempre que tiver na prática respiratória. Então, sempre que tiver na prática respiratória, vai lembrar do Mula Bandha. Então, essa elevação, junto com outras partes do assoalho pélvico que a gente vai treinando, constitui o Mula Bandha e é responsável por manter a nossa coluna alinhada, nossa ascensão e depois outros aspectos da fisiologia sutil que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, ficamos hoje por aqui. Treinem depois, façam só a respiração, de repente, quando vocês encerrarem aqui, né? E essa aula, ela fica como essa prática livre, essa prática aberta. Talvez não seja no melhor cenário, mas relembra, né, dos conceitos, do que a gente pode fazer. Então, continuem se vocês puderem, se vocês quiserem, por mais algum tempo. E essa semana, a partir de amanhã, eu vou fazer 3 aulas abertas, né, pelo Zoom, que é um outro acesso, né, e a ideia é formar uma turma que vai, então nessa turma, né, pelo Zoom, eu consigo ver vocês e eu não preciso ficar me movimentando. Então, eu paro, vou dando os comandos por voz, né, e acredito que seja um momento mais pacífico, né, e eu também consigo ver o que vocês estão fazendo, consigo corrigir, certo? E então, faremos 3 aulas abertas para quem quiser conhecer, às segundas e quartas, começando quarta agora, 5h30 da tarde. Então, quem quiser me escreve, eu vou explicando para vocês como é que funciona, tá? E seguimos juntos da forma que podemos, tá? Dúvidas, outras questões podem escrever. E eu agradeço a todos mais uma vez pela presença, tá bom? Então, boa terça para todos e vamos nos falando. Muito obrigada, namastê e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um beijo, gente. Eu vou desconectar. Até a próxima, então. Beijos a todos. Um beijo, Sérgio. Obrigada.